programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário da nossa região. Nossos convidados, Carlos Meschini, corretor de imóveis e diretor regional do Secov São Paulo. Ronaldo Roldão, corretor de imóveis, diretor da Lopes Conceito. Muito obrigado pela presença. Meschini, os números mais recentes aí da pesquisa que o Secov realiza aí junto com o Brain, com a Brain. Queria saber o atual cenário do mercado imobiliário aqui da nossa região. Que cidade vendeu mais? Como está o estoque em cada cidade? Então vamos lá. Atual cenário do mercado imobiliário aqui na região. Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Olha, o Secov vai lançar uma pesquisa nova agora no mês que vem. Né? A gente tem uma pesquisa que ainda tem uns 2, 3 meses, porque agora a gente faz de 3 em 3 meses, né, Roberto? E, por incrível que pareça, está bom o cenário. O cenário vem bem. O mercado vem absorvendo bem. Santos tem uma força, principalmente Santos e Praia Grande, mas mais Santos, tem uma força muito grande. O mercado está bom, né? Ele não está, logicamente, como tudo no Brasil, explodindo, mas ele está muito bom perto do que tem aí. Santos, São Paulo, eu vejo porque eu acompanho o interior, é o que está comandando aí as vendas. Eu acredito que isso por causa também que tem muita gente de São Paulo migrando para Santos, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto, mas tem vendido bem, a Baixada tem vendido bem. Santos passou um pouquinho para a Grande. Para a Grande estava indo bem, estava passando, mas agora, nesse último período aí dos 6 meses, 1 ano, Santos vem um pouquinho acima de venda. Porque acho que a última vez que você veio aqui, ou a penúltima, né? Praia Grande representava na época, né? Acho que foi o ano passado, 50% mais ou menos em número de unidades, não em valor, da região toda, das 4 principais cidades. Vai se pegasse Praia Grande, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande tinha 50% de número de unidades. Esse percentual diminuiu bastante, por quê? Porque represou um pouquinho na pandemia, o pessoal de Santos ficou um pouquinho represando e soltou tudo agora. Então aí veio toda essa proximidade agora, e agora está próximo ou talvez em lançamentos mais. E venda também já passou. Não muito grande. A gente vai falar de estoque. Santos tem 2.000 imóveis em estoque. Praia Grande, Praia Grande tem em torno de 3.000. Não tinha 4.500? Não, 4.500 as duas juntas. Não, mas Santos não tinha isso uns anos atrás, antes da pandemia? Naquele período estava horrível, né? No período de 2017, 2018. Baixou muito o estoque. Estava muito baixo. Estava muito alto o estoque. Baixou bastante, Rodão até tem mais... Porque quem convive no dia a dia sabe muito mais do que a pesquisa. A pesquisa, ela é muito importante, mas ela não abrange tudo. Ela abrange um setor no geral, ela faz uma estatística, né? E a gente tem aí um estoque bem menor. É óbvio que ele vai aumentar agora, já vai ter bastante lançamentos, né? Ele deve dar uma aumentada, vai ter muita coisa entregando, né? Então ele deve aumentar um pouquinho, mas o consumo está indo bem. Rodão, inclusive, só para você comentar, o Marcelo da Brain esteve aqui há uns 3, 4 meses atrás, e ele comentou, a preocupação dele é que o estoque estava sendo consumido. Isso significa que o estoque sendo consumido, o preço aumenta. Teoricamente aumenta, porque a procura está maior do que a oferta. Mas agora, como o Carlos falou, nós estamos tendo vários lançamentos aí capazes de dar uma regulada no mercado, que é bom para todo mundo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre isso, sobre esse mercado, como é que está a situação do mercado, que você está sentindo. Você tem, acho que quase todos os empreendimentos da cidade
pelo menos acho que 60%, 70% está na sua imobiliária. Queria que você comentasse um pouquinho, né? Eu acho esse que mercado, né? essa questão da baixa dos estoques na pandemia, isso foi um facilitador até de ânimo para os incorporadores que estavam com produtos a lançar, né? E agora realmente veio a lançar alguns grandes cases na cidade de alguns players locais. Essa questão de regulamentação assim, dos preços é que eu vejo vocês, incorporadores locais, bem unidos, vocês se falam um com o outro, vocês têm um alinhamento bem diferente hoje da capital, que hoje é uma referência no mercado imobiliário e a construção civil do Brasil. Mas Santos eu vejo isso mais unido. Então hoje a gente tem uma precificação de Santos bem regular. Eu acho que o diferencial dos produtos, isso é até um facilitador para o cliente, que ele pode realmente escolher o bairro, escolher a metragem, porque os preços agora vão acabar, né, sendo equiparados entre os incorporadores. Isso já está acontecendo, né? O diferencial realmente de preço ainda é os apartamentos, os empreendimentos frente-mar. Esses acabam disparando um pouco a precificação dos produtos, mas, no modo geral, a precificação está bem regular. Hoje a gente está vendo isso desde o empreendimento, né, mais econômico até os grandes empreendimentos de médio e alto padrão. Meschini, segundo a pesquisa, 2 dormitórios é o campeão de venda aqui. Continua, sua imobiliária também é o que mais vende, hoje é o 2 dormitórios, apesar da procura de 4, o de 2, eu continuo sendo campeão de venda de 2 e de 3 ainda? Sim, né? 2 dormitórios, ele há muitos anos ele é o líder, né, nas pesquisas, há mais de 10 anos, Roberto. É porque ele tem a proximidade dos dois, tanto do de 1 quanto do de 3. O de 1 e o de 3 ele vem alternando há alguns anos na pesquisa. Então o de 3 agora subiu um pouco, o de 1 desceu, mas teve uma época que o de 1 ia subir. Mas o que o Roldão está falando é a carência. Então, na pesquisa, você observa que o de 4 dormitórios, em muitos anos sem lançar. Se você pegar os prédios realmente, da época de 4 dormitórios, um por andar, faz quase 10 anos que a gente não tem lançamentos fortes assim. Mesmo um dormitório não tem muita unidade. E um dormitório também não. parou e agora está voltando no estúdio. Que ele diminuiu, ele é mais compacto hoje. 34, 35 metros para um dormitório e 28, 30 metros para o estúdio. Que na nossa época era o sala livre. Kitnet. Kitnet. Famoso kitnet. Santos tem cultura, né? Tem cultura, tem. Então é mais ou menos o que o Rodão falou. Como ficou represado, agora está voltando. E tem a cultura também das famílias. Né? Você sabe que tem uma pesquisa no Secov que o que cresce muito é o morador só, ou seja, o separado que não casa de novo, cada um fica na sua casa, o divorciado, o viúvo, estudante, ou um casal sem solteiro, filho, né? Estudante, solteiro, que não quer casar, que quer morar sozinho. Então, esse imóvel menor, ele tem uma carência aí e tem bastante mercado. E vai ter cada vez mais. Bom, São Paulo rege, né? Vem São Paulo bombando o estúdio, está espirrando aqui. Já vou continuar contigo, depois vou para o Rodão. Custo do metro quadrado da cidade da região. Custo é o preço de venda, né, melhor dizendo, metro quadrado da região. Essa tendência é de alta ou de baixa? O que vocês esperam aí nos próximos meses, né? Então, pegando um pouquinho o que a gente já falou antes, né, pela pesquisa, aí eu espero que essa pesquisa agora vá dar isso, ele se manteve. Ele se manteve porque ele estava um pouco alto já. Né? E aí se manteve porque começou a vir bastante imóvel para o mercado. Então começou a diminuir, o estoque vai começar a aumentar. Né? Esse número que eu dei de estoque foi o estoque já passado. Com certeza vem um estoque maior agora. Porque o estoque que a gente conta é de imóvel pronto, não um imóvel lançado. Não um imóvel que está acabando de entregar. Então a gente tem essa mexida aí. Com certeza o metro quadrado ele vai ainda variar em torno de 9 mil metros quadrados, que é a média que está tendo num todo. Lógico, a gente varia ali para os mais baixos 7, 7,5, aí vai para o mais alto 10, como o Rodolfo falou, frente para o mar não dá para comparar, né? Então a gente está ali, mais ou menos nessa média, aí em torno de 9 mil metros. Então, porque é interessante, né? Por exemplo, você pega um imóvel, por exemplo, ali perto do CT do Santos, ele deve estar o quê? 4,5 metros? Que é Minha Casa Minha Vida. Ali eu trabalho lá, o nosso lançamento da Calas está chegando a 8 mil metros. Já 8 mil? Porque o menorzinho vai. 42 econômico, metros. Por exemplo, vai 7, 8 mil metros ali, você pega em frente à praia, 20 mil metros, 18 mil metros, lá na Vila Rica, 15 mil. Então, a média é relativa, mas eu acho que o que acontece é assim, por exemplo, imóvel hoje, depois você imóvel hoje, até 2, 3 quadras na praia, está em torno de 12. Isso aí. Até 13 mil metros quadrados na praia e tal. Aí vai, conforme vai se afastando da praia, ele vai diminuindo. Chega até 8... Acho que menos de...
Porque acho que Santos não cabe muito Minha Casa e Minha Vida, né? Não, não. E a questão da vista, né, Roberto? A vista hoje é que titulariza o preço. Se você pegar um apartamento, abriu a janela, viu o mar, aí o Acabou. preço vai lá em Aí cima. já Agora, muda não tudo. tem mar, desce e vai na média do empreendimento do próprio prédio, né? Hoje a gente tem aí, acho que você colocou bem a questão do Casa Verde e Amarela, né? Temos mais para frente, se der tempo, a gente vai falar do crédito associativo. E isso está a oportunidade desse cliente, né? Se facilitar o preço de metro quadrado. Acaba sendo um preço de metro quadrado mais acessível para esse cliente e com a parte do crédito também, que é um facilitador para isso. Mas em termos de preço, você colocou bem, 2 quadras da praia. Não tem terreno. Os terrenos são caros. Não tem terreno perto da praia, frente para o mar, não tem. É o que eu falo, antes de ir para o intervalo, eu falo sempre costumo falar, né? Tem o preço do imóvel, então o imóvel vale 12 mil, na quadra da praia, 12 mil reais de metro quadrado, da média. Tu começa com 10, vai para 14. Agora, o que tem vista para o mar, ele vale os 12 mil reais o metro quadrado, mas quanto a pessoa Mais quer a pagar vista. para aquela vista. Então, eu quero pagar um apartamento de 100 metros quadrados, 200 mil pela vista, 300 mil pela vista. Não, eu quero morrer, viver minha vida toda olhando o mar. Que é o todo sonho dia. da maioria das Quanto vale pessoas. isso para mim? Esse custo, esse valor que a pessoa dá para o sonho dela, aí não tem E uma preço. colocação importante disso que você colocou, Roberto, são os paulistanos. Os paulistanos, Exatamente. eles Eles vêm pra fazem cá, quer ver o questão mar. de ver o mar. E aí, quando você entra para ele ver o mar, ele já sabe, porque o preço de São Paulo é um facilitador daqui de Santos. Sim, porque o tá preço em alta. de Santos acaba ficando mais barato, né? Pertinho. Comparando a São Paulo. É, isso aí. Bom, estamos estourados no tempo, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre mercado imobiliário na nossa região. Nossos convidados, Carlos Meschini, corretor de imóveis e diretor regional do Secov São Paulo. Ronaldo Roldão, corretor de imóveis, diretor da Lopes Conceito. Começar com o Meschini, a migração de famílias de São Paulo ou do interior para a nossa região aumentou desde a pandemia e continua ainda sendo muito procurado por pessoas de fora, né? Eu queria saber se ainda o futuro, né, espera que essas pessoas venham de São Paulo para cá. O presente já está o passado, o presente. Você acredita na continuidade dessa procura? Inclusive, o Secov tem uma pesquisa disso no interior forte que vai continuar e vai aumentar consideravelmente. Lógico, a pandemia ajudou muito esse conceito de home office, né? De trabalhar 2 vezes presencial na semana e 3 vezes em casa ou vice-versa. As pessoas refletiram nisso e a qualidade de vida aqui da Baixada é muito grande, né, Roberto? Então as pessoas começaram a entender que o tempo que elas viajavam, né, principalmente no interior, e o tempo que elas têm de qualidade aqui, eles começaram a vir e vão vir mais. A tendência é isso aumentar. Por incrível que pareça, eu escutei há muitos anos atrás de um conhecedor do mercado imobiliário falar que Santos ia virar uma Manhattan. E a gente deu uma risada e hoje ele já faleceu, ele estaria aqui falando, eu te falei, porque a tendência é essa, vai vir muita gente para cá. Como eu queria, viu? Olha, eu fui ver um imóvel só para brincar de ver preço de imóvel em São Paulo, 800 metros da Faria Lima, 54 metros quadrados, quase 2 milhões de reais, 1.980.000, R$ 35.500 o metro quadrado, a quase 1 quilômetro da Faria Lima. Rodão, que absurdo. 45. E aqui ainda estamos, quiçá se torna uma Manhattan para a gente poder pelo menos cobrar 20 aqui. Acaba sendo um facilitador das vendas Isso, vai aqui em puxando. Santos, Só vem essa pra cá. questão do preço de metro quadrado da capital de São Paulo. Tá um terço do preço. Exato. Hoje a gente vende imóvel na quadra da praia com vista para o mar, 1/3 do valor de São Paulo. Exato. Quer dizer, e o custo aqui, se bobear, é mais caro ainda. Porque a mão de obra é um pouco mais cara que São Paulo, o material para chegar aqui, por incrível que pareça, é um pouco mais caro. E aqui tem as fundações que gastam aí, além do custo da obra, pelo menos mais 5 a 10% do valor da obra. Mas, Rodolfo, voltando à pergunta, você acredita que essa procura pelas pessoas do interior de São Paulo continue? A gente tem essa pesquisa interna na empresa, a cada 10 clientes que visita no final de semana a empresa, 5 a 6 é de São Paulo. Subiram, era 3. 5 a 6 clientes mesmo. é de São Paulo. Chega a ser 50% a 60% no final de semana, tá? Durante a semana, não. Durante a semana, a gente acaba atendendo mais clientes locais.
Mas no final de semana é muitos clientes. E não é só da capital, é do ABC É também. interior, Isso, ABC, O ABC interior. Acho que a Muita gente de proximidade Jundiaí, do Rodoanel Campinas, foi um facilitador para o Campineiro, para o Jundiaí, a turma de Valinhos, muita gente. É um absurdo quanto público de São Paulo, ABC interior, busca a cidade de Santos. A gente costuma falar que a cidade de Santos é uma cidade do interior com praia, né? Isso aí. Porque é uma cidade onde todos conhecem, uma cidade que tem uma segurança pública de alto nível. Hoje isso é um facilitador também. As 99% pessoas de esgoto. buscam isso e a tendência realmente é aumentar. Por quê? Porque quando o cliente vai fazer um upgrade na capital, ele vai querer um apartamento maior, algo parecido num bairro melhor, ele acaba fazendo a avaliação. Por que não vir para Santos, né? Exato. Santos é 40 minutos. Se você for se mover em São Paulo, de alguns bairros para a zona leste de São Paulo, você leva o mesmo tempo para chegar, né, dos Jardins, Ibirapuera até Santos. Então, acho que isso vai aumentar, a tendência é aumentar por ter muito bem colocado a sua questão do preço. A diferença é muito grande. Continuando aqui, como a taxa de juros, né, alta assim, impacta no mercado imobiliário, depois o Meschini ele complementa, né? E como as instituições financeiras vêm se colocando em termos de oferta, né, de crédito para aquisição de imóvel. A Caixa continua sendo campeã, né? Sem dúvida nenhuma, a Caixa hoje com crédito associativo Casa Verde e Amarela, que hoje é o Minha Casa Minha Vida, e também com crédito associativo SBPE, que é um facilitador de imóveis de médio alto, poder se encaixar nesse programa de financiamento. O mais interessante dessa colocação na questão do juros alto, isso está sendo um facilitador para trazer os investidores de volta. Por quê? Porque nós tivemos o início do ano agora, um acumulado de INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que é o juros referenciado à venda do imóvel na planta, está 1,02 o acumulado, uma perspectiva de 4% ao ano. Então, o cliente hoje que ele quer comprar um imóvel, ele quer diversificar os investimentos e acaba comprando um imóvel na planta que tem a referência de taxa de correção, o INCC, ele não precisa se descapitalizar no valor total do imóvel, ele deixa o dinheiro dele aplicado com a taxa de juros, a Selic, a 13,75, acho que vai abaixar, mas não tanto, vai ser uma baixa mínima. Tá? Então, a taxa de juros alta vai ser esse facilitador desse investidor voltar para o mercado, comprar o imóvel na planta, onde ele não precisa se descapitalizar. Então, se você colocar um acumulado de 4% ao ano, ele deixa o dinheiro dele aplicado, ele ganha dos dois lados. Ele ganha de liquidez do imóvel, porque o imóvel antes com INCC a 8 ao ano, dava 24 em 3 anos. Hoje com 4 vai dar 12. Então ele ganha a rentabilidade do imóvel na planta, que não vai subir muito o saldo com o INCC baixo, e ainda deixa o dinheiro dele rendendo e ganhando dos dois lados. Então acho que isso já está acontecendo, Roberto. Está trazendo investidor de volta para o mercado. Muito bom. Meschini, queria que você complementasse. Não está impactando esses 13%, se bem que os bancos estão cobrando, por exemplo, a Caixa está cobrando 9%. Não, a taxa de juros, muito desses clientes, só de perdão, esse cliente, Roberto, ele não usa o financiamento, né? Ele chega lá na frente e ele quita o imóvel. Então, o investidor patrimonial, ele está voltando para ganhar dos dois lados, mas ele não vai usar o financiamento. A taxa de juros alta para ele não influencia. Não, mas 9% hoje que a Caixa pratica, 8% na verdade, o último contrato que eu assinei com a Caixa, não é muito. Não, muito bom. Muito bom. Se eu pagar 8%, você vai aplicar o seu dinheiro a 12% hoje, você tem ainda um 4% de spread em cima. Muito bom. Quer dizer, não é tão ruim assim, né? Não, o spread está bom ainda, 8% está ótimo, porque a gente já mantém isso há muito tempo, não é de agora. Mesmo com a Selic lá em cima, ela deve descer um pouquinho. E aí ainda está muito bom a operação de crédito, principalmente da Caixa. E os outros bancos têm que vir também, porque a Caixa comanda, mas os outros bancos acabam vindo. E a tendência é isso aí continuar e melhorar um pouquinho, porque a construção civil realmente comanda o Brasil, não tem jeito, é como a gente fala, emprego na veia, né, Roberto? A taxa de juros ela não está impactando, por incrível que pareça, as pessoas estão comprando mesmo. O que impacta mais a política, né, o burburinho político, do que a taxa de juros, do que a realidade no mercado. A gente tem sentido isso na ponta aqui, né, que está vendendo muito bem. Né? Falar nisso, imóveis populares para classe média. Né? Santos precisa estar bem atenta, né, para as pessoas não saírem de Santos para as outras cidades. A gente estava perdendo muitos moradores de Santos, em virtude do altos preços de aluguéis, dos apartamentos aqui. Então, o pessoal pedia imóveis mais populares, mais acessíveis na região, né?
Você acha que isso está acontecendo em Santos? Quais as áreas mais propícias para receber esse tipo de empreendimento? Minha Casa Minha Vida não dá, mas imóveis de 8 mil metros quadrados, que é imóvel que não é, são os 13, eu acho que é bem acessível com a Caixa e tal. Sim. Você acha que é uma tendência hoje em Santos? E quais as áreas mais propícias para o desenvolvimento desse tipo de empreendimento? Bom, primeiro, boa pergunta, Roberto, fantástica essa pergunta, é muito importante, porque isso aí, o que aconteceu? A gente já falou isso aqui antes, pegando essa deixa de novo. O que aconteceu? Por que estava acontecendo essa migração, que os preços estavam altos? Porque não tinha esse produto. E esse produto começou a chegar, e chegando bastante. E aí já não está tendo mais essa migração, ao contrário. As pessoas já estão voltando de Praia Grande para cá, porque viram que não dá para comparar, com todo respeito à Praia Grande, uma mega cidade, mas Santos não dá para comparar com nenhuma das 9 cidades aqui. Eu sou regional do Secov há 10 anos, eu tenho esse número, é muito, muito diferente. E essa carência habitacional já está saindo. A classe média, né, C-, que a gente fala. Não é uma média baixa, é uma média um pouco menos. Os imóveis aí de 500 mil, 400 mil, 450 mil, esse tipo de imóvel é um imóvel realmente que está comandando. Os bairros, é lógico, Macuco, Estuário, esses bairros estão realmente crescendo bastante. Vila Matias também, mas principalmente Macuco, Estuário, Marapé bastante. Marapé está indo super bem, Marapé é um bairro maravilhoso, com ruas largas. Então você tem ainda bastante terrenos bons, com terrenos que ainda cabem. E a qualidade de vida está indo para esse lado também. Se você pegar o Macuco, tem ainda bastante espaço, o Marapé bastante espaço, o Estuário, e a gente vai conseguir até, com uma força que a Prefeitura está querendo dar, chegar um pouquinho mais para o lado do centro. Muito bom. Temos 30 segundos, Rodolfo, sobrou 30 segundos. E mas você acha que é uma tendência? A tendência, e o mais importante é o cliente se informar sobre o crédito associativo SBPE, que é toda a segurança que o cliente tem para comprar o seu imóvel. Então, hoje, a Lopes Conceito tem, inclusive, coincidência da casa, um grande empreendimento no Macuco da Angelife, tá? Um empreendimento que hoje o cliente, quando visitar esse produto, ele vai entender as facilidades e segurança que ele tem de adquirir esse imóvel. Então, não só o preço, como esse crédito associativo da Caixa Econômica Federal, que não é Minha Casa Minha Vida, não é popular, é um empreendimento de médio padrão, tá? Mas com essa segurança do cliente comprar o crédito associativo. Acho que esse é o grande gancho aqui do programa de hoje. Muito bom, ajudar o cliente. É isso aí. Quero muito agradecer o Carlos Meschini, meu amigo Roldão. Inclusive, a Lopes Conceito está comercializando o nosso imóvel da Angelife, Piazza Torino. Então, quero parabenizar pelo sucesso de vendas também. Agradecer também sua presença aqui, agradecer a audiência dos nossos telespectadores, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.